você também que segue aqui com a gente, a Band Vale. Falando nisso, fica ao vivo até as 2 horas da tarde. Você pode participar, interagindo com a gente e também junto com o nosso tema de hoje, pré-eclâmpsia, gente. É um tema que a gente trouxe devido à repercussão que teve com as da cantora Lecha. A gente explica para vocês a questão do tratamento, o especial, acho que é a prevenção. Como você, nossa amiga que pretende engravidar ou já está gravidinha nesse momento, como você pode prevenir este problema, que é algo tão sério, né? Além desse assunto, que é importante, a gente também traz notícia e informação para você. O Falando Nisso está no ar. Exercícios físicos e calor extremo. Escolher um horário com as temperaturas mais amenas é só um dos vários cuidados que as meninas tomam na hora de realizar uma atividade física. E isso é extremamente importante, afinal, o calorão não tá para brincadeira e pode trazer sérios riscos. No estúdio vamos conversar sobre pré-eclâmpsia, tratamentos e prevenção. Tem os destaques à web e as notícias regionais direto da Band Vale FM. Sexta-feira, dia 14 de março, Falando Nisso começou. Vamos encerrar a semana com uma mensagem para você refletir. Às vezes, durante a semana, você escutou aquilo que não devia, sabe? Então a gente precisa aprender a bloquear palavras de desânimo, inveja que jogam pra gente. Pois é, conscientemente, fala para você mesmo, para si mesmo, que essas palavras não são verdade. E tire então elas do seu coração e da sua mente. É um exercício que funciona mesmo, né? Porque tudo é energia. Sim. E se você, mesmo sabendo que não, mas se você absorver isso, ficar remoendo, nossa, gente, só faz mal. Então tenta liberar mesmo, né? Para sua vida fluir. Tá bom? Até porque muitas vezes as pessoas falam sem pensar, e geralmente é falta de sabedoria, só que dá um impacto, né? Com certeza. Então tem que bloquear mesmo. Você, isso não é verdade, isso diz mais sobre a pessoa do que sobre mim, e aí você consegue seguir em frente, porque tem palavras que ficam e aí podem prejudicar você. Nosso toque com carinho para você, tá bom? Tem os sorteios no @Falando Nisso Band, estão aqui, então, todos aqui espelhados para você no nosso Instagram. Vou destacar o da Ortovip, que é uma escova elétrica muito bacana. A gente nunca sorteou essa escova nesse calibre aqui no programa. Então vale a pena você participar e também ter um kit bem bacana da Polipet, com produtos para você e seu bichinho de estimação. Isso mesmo. E aí, para você concorrer a esses 2 prêmios, é só entrar no nosso Instagram, tá aí para você, olha, @Falando Nisso Band. O nosso sorteio vai ser no final do mês de março, tá marcado para o dia 28, tá bom? E aí, se você for sorteado, o prêmio da Polipet precisa ser retirado aqui na TV, na sede da Band Vale, que fica no Colina Shopping, em São José. Agora, se você for sorteado para esse kit aqui maravilhoso, né, da Ortovip, você precisa ir até a clínica, que também fica em São José dos Campos, lá na Avenida Rio Branco. Boa sorte para você que foi participar. Aliás, obrigado você que já está mandando aqui as perguntinhas e mandando um carinho para a gente pelo WhatsApp. A gente fica muito feliz. Aliás, a perguntinha da enquete você já pode responder também pelo 12997167989. Uma pergunta que é um pouco diferente, porque geralmente a gente coloca as respostas sim ou não. Essa é realmente para conhecer quem está assistindo o programa, tá? Sua pressão arterial é #normal. A gente coloca o normal aqui, aquele 12/8, que geralmente falam, né? #baixa ou #alta. Manda pra gente já a sua resposta com tudo juntinho para conseguir contabilizar. Pois é, essa enquete tem a ver com o nosso assunto de hoje, né? A gente sempre faz essa conexão. Esse mês a gente está trazendo, então, para o programa assuntos relacionados ao universo feminino, para homenagear você, mulher, aí a nossa amiga, que sempre acompanha o Falando Nisso. E então hoje o tema, o assunto é a pré-eclâmpsia, gente. Pois é, um assunto tão sério, um problema tão sério que pode comprometer a saúde das grávidas. Então a nossa convidada de hoje, que vai responder as nossas perguntas e as suas também, é ginecologista, obstetra, a doutora Helena Proni. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Legal, doutora. Bom, a gente vai falar então sobre a pré-eclâmpsia
que voltou, né, a ter mais destaque depois do caso da cantora Lecha, né, artista que estava grávida de 6 meses, ela realizou o parto no dia 2 de fevereiro, mas a criança não resistiu e, infelizmente, acabou falecendo 3 dias depois. Muito triste, né, gente? O motivo foi por causa da decorrência da pré-eclâmpsia precoce, né? Agravada pelo síndrome também HELP. A gente vai entender que síndrome é essa, síndrome HELP. Então, o que é essa pré-eclâmpsia, doutora? Para a gente entender. E até essa síndrome HELP, que eu confesso que eu não conhecia. Bom, a pré-eclâmpsia, ela é uma hipertensão específica da gestação, uma doença específica da gestação. Ela é causada por um problema na placenta. Então, na hora que a placenta ela vai terminar o seu processo ali de invadir o útero, ocorre um problema onde os vasos eles ficam muito resistentes. Isso gera toda uma resposta vascular, inflamatória no corpo e aumenta a pressão e pode levar a lesões de órgãos-alvo, como o fígado, os rins, o cérebro. E foi o caso em questão, né, uma lesão no fígado, que é a síndrome HELP. Então, a gente pode ter hemólise, que é a quebra das hemácias, lesões no fígado que aumentam as enzimas hepáticas e pode ter queda das plaquetas. E a gente pode levar a um comprometimento muito grande do organismo e levar até a mulher a óbito e o neném também. Então, uma das complicações mais graves da pré-eclâmpsia é a síndrome HELP. Doutora, então não necessariamente a mulher, né, por exemplo, hoje, que já tem a pressão alta, vai desenvolver a pré-eclâmpsia. São outros fatores que envolvem essa questão, ou mulheres com pressão baixa. Eu tenho pressão baixa, o meu normal é baixo, né? Não quer dizer que eu não vá desenvolver isso? Não. O que determina que uma mulher pode ter mais risco ou não de desenvolver a pré-eclâmpsia? Bom, existem alguns fatores de risco para a pré-eclâmpsia. Sim. Ter pressão alta é um fator de risco já. Quem já tá. tem pressão alta ou qualquer outra doença metabólica, que causa processo inflamatório, pressão alta, diabetes, aumento de colesterol, resistência insulínica, doenças autoimunes, todas são fatores de risco para essa mulher desenvolver pré-eclâmpsia. Agora, existem mulheres que não têm nenhuma doença e podem desenvolver também. E aí, quais são esses fatores de risco? Os extremos da idade, adolescentes ou mulheres acima de 35, 40 anos, obesidade, pré-eclâmpsia em gestação anterior. A mulher que está no primeiro filho, muita gente não sabe disso, mas por ter um componente imunológico também, essa resposta ao material genético do parceiro na primeira gestação pode gerar pré-eclâmpsia também. Então, quando ela está na segunda gestação, o risco é menor, quando ela está com o mesmo parceiro. Se ela troca de parceiro, já teve uma pré-eclâmpsia na primeira gestação, ela pode voltar a ter um risco aumentado por esse fator imunológico. Então, esses são os principais fatores de riscos. Então, sim, uma mulher que tem a pressão normal, que não tem nenhuma doença, ela pode vir a desenvolver pré-eclâmpsia. Doutora, agora a gente sabe que a gravidez é um processo muito único, né? Às vezes uma mãe de 5 filhos, cada gravidez foi diferente, né? Ela vivenciou de uma maneira diferente. Então, às vezes uma sente mais sono, outra sente mais dor de cabeça e vai variando. Então, muda muito do dia a dia da mulher quando ela está grávida. Mas quais sinais e sintomas que essas gestantes, elas devem ficar atentas, que estão fora desse padrão, mesmo que seja diferente a dinâmica de gravidez? E quando procurar um médico, então, uma ajuda para entender que isso não está certo? Pensando em pré-eclâmpsia, um sintoma que pode aparecer, que pode dar um alerta, é o inchaço. É normal que a gestante inche, principalmente no final da gravidez, nesse calor que a gente está passando agora, mas geralmente é um inchaço não tão importante, mas nos membros inferiores. Quando ela começa a ter um inchaço súbito, ou começa a aparecer nas mãos, no rosto, isso aí é um sinal de alerta para ela procurar ajuda médica, para ela informar o obstetra dela e verificar se ela não está desenvolvendo quadro de pré-eclâmpsia. Doutora, existem, por exemplo, exames, né? Como que é feito, de fato, esse diagnóstico? A gente sabe que é fundamental fazer o pré-natal, né? Pelo SUS, existem ali consultas mínimas. Para quem tem o privilégio, né, de ter um convênio, a gente vai na médica, né, na obstetra, ginecologista, uma vez no mês. Depois vão diminuindo as consultas, vai chegando o parto, vai ficando barriguda, você vai cada vez mais vezes. Frequente, Nossa, né? No final da minha gestação da Ayla, eu ia um dia sim, um dia não. Meu Deus, olha só. Então, enfim. Mas voltando, com relação ao diagnóstico, como fazer isso? Então, o diagnóstico,
Primeiramente, a pressão alterada. Já então, é o primeiro... 140 por 90, né, o 14 por 9, em 2 medidas. Ela tem que medir uma vez, pelo menos 4 a 6 horas de intervalo, ela vai medir novamente, 14 por 9 ou mais de novo. Ela tem uma síndrome hipertensiva gestacional. A pré-eclâmpsia não é a única síndrome hipertensiva gestacional. Para a gente saber se é pré-eclâmpsia ou não, ela vai fazer um exame de proteína na urina, que o ideal é a proteinúria de 24 horas, aquele exame que a gente colhe por 24 horas na garrafinha e vê quanto de proteína tem ali. Se a proteína está aumentada, a gente fecha o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Então, a pressão alta, mas a proteína na urina. Existe uma situação onde a proteína está normal na urina, mas eu também fecho o diagnóstico de pré-eclâmpsia, que é quando ela tem aquelas lesões de órgão-alvo, do fígado, do convulsão, né, que é a eclâmpsia, alteração renal, edema no pulmão, no coração, ou até alteração placentária, que é a deficiência do crescimento do neném, a alteração do Doppler, né, o sofrimento fetal, também fecharem um diagnóstico de pré-eclâmpsia. A gente já volta com o assunto, então, para você em casa que quiser participar, mande um depoimento, algum amigo seu que já passou por isso, alguma amiga, e a gente traz aqui com a doutora, tá bom? Só vamos trazer aqui a Semana do Consumidor, aqui deste ano, que acontece até o dia 21 de março, e promete ofertas exclusivas para os clientes. E a gente conversa ao vivo, então, com a Grazi Geronde, que acompanha o movimento, traz para a gente informações. Oi, Grazi, seja muito bem-vinda sempre, viu, querida? Obrigada, Águida. Boa tarde para você, boa tarde para o Lucas também. E olha, aqui onde nós estamos, que é o Shopping Vale Sul, tem várias promoções já esperando os consumidores, viu? Tanto aqui nos shoppings, quanto também no comércio de rua, os comerciantes estão preparando descontos que chegam até a 40%. Então, vão ter muitos produtos durante toda essa semana com desconto do consumidor, que é no dia 15, amanhã. Então, com isso, os comércios estão preparando as promoções. Além do comércio, o consumidor também pode aproveitar para se divertir nessa semana, viu? Aqui os cinemas estão com desconto. Nesse cinema em que eu estou, ele vai valer como dobradinha. Então você compra um ingresso e ganha outro. Tem um outro cinema luxo que é em cabine. Você vai poder comprar a cabine pela meia entrada. Então é mais uma promoção, dá para curtir um cineminha aí, pagando bem barato, aproveita para ver os filmes que já concorreram ao Oscar, o Ainda Estou Aqui brasileiro, que ganhou como melhor filme internacional. Então dá para aproveitar essas promoções, viu? De acordo com a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, nessa semana deve vender de 2% a 3% a mais para o comércio em relação a um outro período. É como se fosse uma Black Friday do primeiro semestre, já aproveitando para antecipar o Dia das Mães, a Páscoa, que são datas que o comércio espera muito tempo, até porque o Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio, perde apenas para o Natal, e a Páscoa, claro, sempre dá aquela movimentada também no comércio. Então, dá para aproveitar, tem promoção boa por aí, é só dar aquela pesquisada. E, claro, fica a dica, pesquisar antes de comprar, cuidado para não meter os pés pelas mãos e acabar se endividando aí nesse período, mas aproveite as promoções, é com vocês, viu? Obrigado, Grazi. Dicas sempre excelentes que você traz pra gente. Aliás, sempre que você entrou aqui no programa, com muita alegria a gente te recebeu e a gente respeita tanto o seu trabalho. Um beijo pra você, uma boa sorte sempre na sua caminhada, porque você merece muito sucesso, viu, minha linda? Um beijo. Beijo, Grazi. Até mais. A gente vai para o próximo bloco. Pode participar com a gente, mandando perguntas sobre pré-eclâmpsia. E no próximo bloco a gente vai ter ainda a previsão do tempo, fofoca, muito mais. Até já já. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo,
Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5 horas e meia de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita música. A gente está dando uma olhadinha, uma espiadinha ao vivo nesta sexta-feira, que está uma delícia no litoral norte. A gente vê Ilhabela. Nesse momento, 27 graus de temperatura, gente, essa é a máxima para hoje, tá bom? Sol entre nuvens. Fiquei feliz, porque eu olhei hoje de manhã, tava um tempo bem nublado. Abriu já um pouquinho, que é para dar boas-vindas para o final de semana, né? Que delícia. Um beijo para todo mundo do litoral norte. Agora aqui no estúdio, a gente dá boas-vindas ao Rafael Davoli com um convite muito especial, gente, para você, amanhã, um evento muito bacana, né, Davoli? Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa de vocês. Obrigada. E amanhã vai ser um dia muito especial lá na Veibras Chevrolet. Nós vamos receber mais de 200 Corsas Chevrolet inscritos no projeto Poçante Novo. E um deles a gente vai reformar inteiro o carro. Gente, que demais. Um número muito bacana, né, de inscrições. Estava comentando com a gente que foi um número acima, então a gente fica muito feliz da resposta de você em casa que está participando. Já vou passar o Instagram, porque tem as datas certinho, tem a data de amanhã, mas tem o horário, o endereço certinho para você. Poçante Novo. Vamos seguir o projeto? Poçante Novo e a Veibras Underline Oficial também. Explica pra gente que ainda não entendeu o evento, o que vai ser? O projeto Poçante Novo, ele existe há 10 anos e a gente começou com qual a ideia? Vamos pegar um morador da cidade que tem uma paixão por um Chevrolet, que está lá, às vezes, né, cansadinho, de muitos anos de uso, caidinho, 30, 40 anos de uso, e nós vamos dar uma reforma completa. Uau. Gente, que legal. E a gente começou isso há 10 anos atrás. E o primeiro carro que a gente reformou foi um Chevette 73. De uma moradora da cidade. E aí fez um sucesso tremendo esse projeto, a gente falou, não podemos parar. E já reformamos C10, Caravan, Opala, e esse ano, em homenagem aos 30 anos do lançamento do Corsa, eu tive um Corsa, então eu já tô meio... eu já tô ficando clássico, tá, gente? Ficando clássico. Então, a gente vai reformar um Chevrolet Corsa e estamos, graças à parceria da Band aqui, junto com 200 carros inscritos e vamos receber todos amanhã lá para vistoriar, para ver qual carro que vai ser selecionado. Gente, são os trintões e quarentões, Corsas, vão receber, assim, uma reforma geral. Imagina, né? que legal. Botox, né? Procedimentos para deixar a lataria maravilhosa. Mas em falando sobre essa questão de estética, o concurso, meus amigos, não vai reformar só um Corsa que está caidinho, vai reformar também uma pessoa. O proprietário? O proprietário. A proprietária? Vamos explicar, Davoli, como funciona. Olha que legal. Esse ano o projeto faz 10 anos. A gente falou, vamos dar uma premiação em dobro, gente. Olha. Premiação em dobro. Então, além de restaurar o carro Corsa, o proprietário ou a proprietária vai ganhar uma... Recalchutada. Um projeto de saúde, qualidade de vida, né? Então, a gente tem várias médicas envolvidas, dermato, oftalmo, cardiologista, estúdio de pilates. Então, assim, a gente vai dar é uma questão muito mais do que estética, é saúde. Que legal. Então, a pessoa, o dono do carro, vai ganhar uma restauração do seu carro e também uma oportunidade para uma melhoria na qualidade de vida. Rafael, parabéns pelo sucesso. É um projeto que realmente não tem como ser diferente, né? Porque aborda toda a família e isso é muito legal. E aborda uma paixão, que é o nosso carro, né? O brasileiro ama o carro que tem e cuida muito bem. Então, parabéns, viu, pelo projeto.
Muito obrigado pela oportunidade de vocês divulgarem o projeto. E eu soube que tem aniversariante essa semana, é isso? Pois é! Gente, então peraí. Então olha lá, eu trouxe um já ganhou presente presente. especial, que é a camiseta de 10 anos do Poçante Novo. Olha lá, com todos os carros reformados, ó. Nossa, eu vou usar, que lindo. Então já amei. fica o presente aqui. Que bom. E pra você também, tá? Por favor. Você Muito gosta de obrigada. carro. Ele é um cavaleiro, né, gente? Muito Amei. obrigada, Tá bom? meu amigo. E o aniversário dela daqui a um mês, então já daqui 30 fica. dias, exatamente. E olha, para os espectadores do programa, quem for amanhã na Veibras, os 2 primeiros que falam que viram no Falando Nisso, vão ganhar uma camiseta. Ah, tem que ir então, hein, gente? Vou reforçar linda. aqui pra vocês, @Poçante Novo isso aí. e também Veibras _oficial. Põe na tela, por favor, só pro pessoal de casa seguir, então, e prestigiar essa ideia tão bacana pra gente, que realmente aqui na Band a gente tem que trazer coisas incríveis assim pra mostrar pro pessoal, viu? Parabéns, Rafael. Muito obrigado. Até a próxima, Até, viu, Rafael? obrigado. Agora a gente fala das nossas notícias, né, um pouquinho. A palavra mudança está fazendo parte do dia a dia de quem faz atividade física e, de fato, quando a gente tem disciplina, tudo muda. É verdade. Só que assim, gente, cuidado com a empolgação, porque alguns cuidados a gente precisa ter, né? Evitar horários de pico, de calor, que está muito quente, e beber ainda mais água. Água na pista de corrida. Poderia até ser um problema, mas no calorão de São Paulo ninguém reclama. Tá tão quente que o jeito é improvisar. 8 horas da manhã tá insuportável? Insuportável. Hoje foi o dia, assim, que a gente quase sucumbiu. É mesmo? É, tava muito quente. A Yara corre 7 km por treino. A Paula passa dos 10. A rotina é pesada. Aqui mesmo, no Parque da Independência, próximo ao Museu do Ipiranga, em São Paulo, elas fazem musculação, numa academia aberta. O local, cercado por árvores, ajuda a amenizar o calor. Se você entrar no parque, você sente uma temperatura mais amena do que fora, mas mesmo aqui dentro está muito quente. Escolher um horário com as temperaturas mais amenas é só um dos vários cuidados que as meninas tomam na hora de realizar uma atividade física. E isso é extremamente importante, afinal, o calorão não tá para brincadeira e pode trazer sérios riscos. Um deles é a desidratação. O cálculo base para uma pessoa que pesa 70 quilos é tomar 2 litros ao dia. Com atividade física, esse número precisa subir. Meio litro a cada hora de treino. O fato de você perder bastante água, você faz com que o sangue fique mais concentrado e isso pode causar algumas alterações como trombose, que pode ser em qualquer parte do corpo. Pode ser no coração levando a um infarto, pode ser no cérebro levando a um AVC ou na perna levando a uma trombose. Por isso é importante evitar a prática de atividades físicas ao ar livre nos horários mais críticos, entre meio-dia e 4 da tarde. O uso de roupas claras também é importante. Elas não retêm calor. E use sempre o protetor solar, não importa a hora do dia. É isso aí, gente. Bom, aqui no estúdio a gente volta a falar sobre saúde feminina e como prevenir a pré-eclâmpsia na gravidez. E na enquete de hoje, a gente quer saber o seguinte, tem a ver, né, com esse assunto? Na tela, por favor, a nossa enquete. Como que tá a tua pressão? Sua Amiga, pressão, eu ela acho que é a minha alta, tá normal, baixa? sabe? Hashtag normal. Hashtag Às normal? vezes dá uns picos. subidinha, A minha é baixa. Hashtag baixa eu colocaria, né? E tem a alta também, que aí precisa de uma série de atenções, inclusive com relação à pré-eclâmpsia, que a gente já aprendeu aqui, né? Pois é, esse é o assunto de hoje. Então você participa com a gente, mandando um depoimento sobre esse assunto. Alguém da sua família que já passou por isso, como é que foi o tratamento? Aqui no 12997167989. No estúdio, a ginecologista doutora Helena Prone responde às nossas perguntas. Obrigado pela presença, doutora. E agora a Águida fez uma perguntinha sobre esse assunto no açaí. Vamos assistir. Gente, conheci a Deusita aqui no Açaí Colinas, uma querida muito simpática, e a gente estava batendo um papo sobre a questão da pré-eclâmpsia, e ela tem uma história com a amiga que passou um sufoco, não foi, Deusita? Exatamente. Nós sempre achamos que o pré-eclâmpsia pode acontecer no começo da gestação e durante o pré-natal você descobre ele. No caso dela não foi assim. Ela teve um pré-natal tranquilo, e quando a bolsa rompeu, que ela foi para o hospital esperando ter um parto normal, a pressão dela foi tão elevada e ela teve a pré-eclâmpsia. E eles fizeram o parto do bebê dela cesariana. E ela levou um tempo ainda hospitalizada para se recuperar. E foi um susto bem grande para a família como um todo. Vamos tentar entender então
Quais são os cuidados, principalmente quando acontece exatamente isso, né? A pré-eclâmpsia no momento do parto. Os médicos têm que agir rápido, né? Bom, ela pode desenvolver sim a pré-eclâmpsia lá nos finalmente, né? Na hora que está internando para o parto ou até no final da gravidez. Os cuidados são os mesmos que a gente faria em outros momentos. Se ela já tem 37 semanas de gravidez, se o bebê já está a termo, não é mais prematuro, já indica a resolução da gravidez. Só que ela não precisa ser cesariana. Pode ser um parto normal. É mesmo, doutor? Sim, a pré-eclâmpsia não indica cesariana. Alguma condição específica pode indicar, mas o fato dela ter pré-eclâmpsia, da pressão estar alta, isso não indica. Tá? Isso está em todos os consensos, aí, diretrizes de pré-eclâmpsia. O parto normal é inclusive mais indicado, porque ele tem uma resposta inflamatória sistêmica muito menor. Sim. Então a mulher fica muito melhor no pós-operatório. Então sempre que possível é preferível que a gente tenha o parto normal do que uma cesariana. Cesariana pode ser necessária, por exemplo, numa situação de extrema urgência, onde eu não tenha tempo para esperar uma indução de parto pegar. Mas na maioria das situações é possível ter o parto normal. Aliás, a gente precisa trazer esse assunto, a produção pode até anotar sobre os tipos de parto. Acho que faz um tempo que a gente não conversa e é algo sempre bacana para a gente revisitar esse assunto, porque ele é muito bacana. Voltando a falar aqui da pré-eclâmpsia, vamos pensar um pouquinho na prevenção. É possível uma mulher que pretende ser mãe ou que já está grávida também prevenir esse problema? Sim. Primeira coisa é cuidar dos fatores de risco. Tem fatores de risco que são preveníveis. Então, por exemplo, obesidade, as doenças crônicas. Controlar a obesidade e as doenças crônicas pode já reduzir o risco de pré-eclâmpsia. E existe uma prevenção específica para a pré-eclâmpsia, que é com alguns medicamentos, suplementos. O Ministério da Saúde acabou de publicar há um mês uma recomendação que já era feita por outros órgãos, que é a suplementação de cálcio para todas as gestantes que não tenham a ingesta adequada. A grande maioria não tem, precisa de um consumo grande de leite derivado todos os dias para que ela tenha um aporte adequado de cálcio. Então existe a recomendação de uma suplementação universal de cálcio. Isso reduz em torno de 50% o risco de desenvolver a pré-eclâmpsia. A outra forma de prevenção é com AS. E ela vai ser direcionada àquelas mulheres de alto risco para pré-eclâmpsia. E como que a gente sabe se ela é de alto risco ou não? Pelos fatores de risco. Então, existe um algoritmo específico para calcular esse risco, onde a gente coloca dados clínicos da paciente, da história, e também, quando ela faz aquele morfológico do primeiro trimestre, avalia a artéria uterina, coloca também esses dados. E aí a gente vai avaliar se ela é de alto ou de baixo risco. Se ela for de alto risco, ela vai receber o AS das 12 até as 36 semanas de gravidez. Olha, gente, quantas informações interessantes, né? Para você que está pretendendo engravidar, para você que conhece uma gravidinha, tem uma gravidinha aí na sua família, é legal dar esse toque, porque é necessário mesmo a gente cuidar da saúde, a pré-eclâmpsia é algo sério. A doutora Helena Prone, ela é ginecologista e obstetra. A gente sempre deixa aqui no nosso Instagram todas as indicações dos profissionais que passam por aqui na tela. Então, o nosso Instagram, para dar uma olhadinha, olha só, falando nisso, Band, tem os nossos sorteios que você pode participar, tem também as nossas mensagens do dia, que a gente sempre coloca aqui uma mensagem do dia para você, todas vão para o nosso Instagram. Se você quiser repostar, fique à vontade. Então, os contatos ficam aqui também e logo, logo, daqui a pouquinho, da doutora Helena vai estar entre os contatos aqui do Falando Nisso também. Perfeito. Agora a gente vai para aquele momento que a gente ama demais, que é a fofoquinha. Seja bem-vinda, Ali Garcia. Obrigada, boa tarde para vocês, boa tarde para você de casa também, sexta-feira, né? O que você trouxe para a gente finalizar a semana? Finalizar a semana, a gente começa falando de Justin Bieber, que se pronunciou pelas redes sociais para falar um pouquinho das questões de insegurança, de autocrítica. Ele usou as redes sociais para justamente falar que se sente inseguro em relação a muitas coisas, ele não se sente merecedor de muitas das coisas que ele tem. Pois é, né? Às vezes a gente olha essas pessoas de fora, a gente não tem noção do que passa dentro deles, né? Mas a frase que ele usou, sempre me senti indigno. E ele fala muito sobre essa questão da saúde mental, de se sentir... Ele é muito alvo de críticas, né, em relação à utilização de drogas, de álcool. Então, ele acaba tendo muito que essa carga, né? De pessoas que o rotulam de muitas coisas. E ele fez esse desabafo justamente para falar que sempre se sentiu indigno. Tem muita fama, tem muito dinheiro, tem muito prestígio, mas não se sente merecedor. Triste, né? Será que ele faz terapia? Então, isso que eu fiquei pensando. Eu espero que sim, né? Essas estrelas, assim, mega estrelas,
que cresceram muito rápido, principalmente numa fase em que a gente não está preparado, né? Sim. O Justin Bieber, gente, é conhecido desde quantos anos? Ele era 12, novinho, 13. Você entende? De repente ele explodiu. Imagina só o turbilhão de coisas que não passavam na cabeça Quantos dele. seguidores ele tem? Eu sei que são milhares, né? É absurdo. A fama deve ser dele absurdo. é absurda. É fora do comum. Mundialmente conhecido. E é interessante ele trazer isso, né? 294 milhões de pessoas que seguem Milhões de ele. pessoas. Então, hoje são quase 300 milhões de seguidores. É absurdo. Então, imagina o peso que deve ser. Sim. Até porque são pessoas conscientes. Ele, a gente sabe que é um cara que é muito consciente com o próximo. Então, ele sabe... Imagina, ele ganhou em um show, ele ganhou 10 milhões de dólares. Em um show. Em um show. Então, imagina uma pessoa que tem muito, ela também deve ter isso, Ela se questionou, né? Sim, Realmente, né? Aquela autocrítica o tempo todo. Autocrítica. E sabe o que é interessante dele falar isso? Porque às vezes a gente acha que só a gente passa por isso, É né? verdade. Mas não, é interessante. Eu fico, com muitas aspas, feliz que as pessoas conseguem se expressar hoje, porque, né, as pessoas muito famosas, porque esbarram na gente. Sim. A gente fala assim, não, tá tudo bem então. Né? Eu não tenho a fama dele, mas eu também passo por isso. Desde que a gente procure ajuda, tá tudo bem. Então, a gente torce para que ele se encontre dentro das incertezas dele, né? Sempre. E fazer terapia, né? Gente, terapia é vida, né? Então, sucesso aí pra ele. E a gente fala agora de uma das nossas divas, das nossas musas aí do carnaval, Luciana Gimenez. Ah, por quê? Curtiu muito carnaval. Você já pensou no samba, né? Ela lembrou do samba. Águida do samba. Gente, tadinha, desculpa. Vamos lá, Lê, depois eu falo do samba. O que aconteceu? Ela tá no hospital? Tá no hospital. Tá hospitalizada desde quarta-feira. Hoje é sexta, desde quarta-feira. Não é nada muito grave, mas ela postou nas redes sociais ali jantando, falando com os fãs dela pelo Instagram, dizendo que não é nada muito grave, mas que ela tá com muita dor. Então ela sentiu necessidade... Não falou qual dor? Não falou. Não falou onde? Não falou onde, mas sentiu necessidade de ser hospitalizada para poder se tratar depois desse ritmo intenso do carnaval, né? Que a gente viu esses dias Paulo Oliveira, né? Suando ali com peso. Então é um ritmo muito desgastante, né? Para elas. Mas ela está hospitalizada, passa bem, está bem, mas está ali em processo de recuperação. Por enquanto ainda não tem data para alta, mas Luciana está ali. Mas tá bem, né? Brilhou no carnaval. Mas é interessante ela falar que ela tá lá hospitalizada, tira foto e não fala o que rolou. Ela não quis. Estranho. Porque a gente fica na dúvida, né? Sim. Tá Ela sentindo falou, dor do quê, gente? E ela falou que não é muito grave, ou seja, é grave. É. Que quem fala não é muito grave, então é grave. É grave, né? Pelo menos grave. Algo pra estar sentindo mas dor. Pensa comigo, eu acho que o desfile em si já é cansativo, né? Muito, a pressão. Sem dúvida. Agora, eu vejo a parte assim, eu não tô falando que inveja pega nada disso, tá, gente? Mas às vezes as pessoas ficam falando... Energia! Com a gente aqui, né? Com Agora imagina. E a gente ainda é muito educado, porque tem gente que desce, né? Na lenha. Fala muita coisa, né? Eu acho que isso também deve pesar, não é? Eu acho que a pessoa se sente carregada. Muita energia. E aí vai pro corpo. A gente falou isso essa semana na medicina energética. Que essa coisa da energia pesa no corpo e traz coisas físicas, né? Deve ser algo do tipo, porque eu acho que é muito movimento nesse carnaval. Muito. Muita energia. Muita energia, sem dúvida Eu já nenhuma. quis sair no carnaval, agora não quero sair mais, não. Já cansou da ideia? Não, você gosta da energia que Mas me assusta. você nunca passou, nunca desfilou? Meu sonho é a Águida já. A Águida já, na Avenida. É uma adrenalina, né? É uma adrenalina e uma energia muito boa. Foi no Rio ou em São Paulo? No não Rio lembro. de Janeiro. No Rio, gente. Olha que chique. Imagina. Muito. A nossa Era uma roupa musa. como essa. Quem disse que a gente não tem uma musa carnavalesca na Bandivale? Temos. Imagina que legal. Temos uma musa, mas a gente Chique deseja... demais. É uma boa recuperação pra ela, né? Recuperação breve pra Luciana Gimenez. Pra ela voltar a treinar o samba e voltar no ano que vem sambando muito bem. Muito, pra ninguém ter o que falar dela. Pra calar a boca de quem tá falando dela, inclusive a gente. Lê, muito obrigada, viu? Obrigada, gente. E bom bom final fim de semana. semana. Vejo vocês na segunda. Isso aí. A gente vai pro nosso intervalo. Na volta, vamos falar mais sobre pré-eclâmpsia. Pode mandar sua participação, a sua dúvida aqui, tá bom? Até já já. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Bandivale está presente com as rádios Bandivale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Bandivale e o portal bandivale.com. TV Bandivale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.
com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como MasterChef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa. De volta com São José dos Campos, nublado com sol, né? Um pouquinho de sol aí. Máxima hoje esperada é de 30 graus. Neste momento, a nossa máxima, 30 graus. Um beijo para você aqui da cidade, que acompanha o programa e sempre participa com a gente pelo WhatsApp. Que privilégio, viu? Quero aproveitar para você aqui de São José, ou você que está passeando pela região, para dar um pulinho no Açaí e aproveitar o Dia do Consumidor, que está com tudo, gente, muito legal. Para quem quer abastecer, então, o estoque do comércio, para quem quiser abastecer também a despensa de casa. No Açaí você sai com o carrinho cheio e economiza muito. Eu vou destacar 3 ofertas para hoje, mas no meu Instagram eu postei agora de manhã mesmo, fui lá gravar, tá bom? Ofertas até domingo que você pode conferir. Mas olha só, Dia do Consumidor, então, para você o leite Italac integral, desnatado ou semidesnatado, longa vida, R$ 4,59 o litro, tá bom? O litro, ele tem 1 litro para você, a unidade. A margarina com ou sem sal Doriana, pote 1 kg, R$ 9,49 cada. E também para você que quer fazer uma macarronada nesse domingo e pagar muito baratinho, olha isso, R$ 2,85 o pacote com ovos da Adria Cortes, exceto o ninho, tá? O pacote de 500 gramas. Dia do Consumidor está com tudo no Açaí, você ainda também conta com as facilidades de pagamento e com os descontos exclusivos do aplicativo Meu Açaí. Está esperando o quê, então? Muito mais economia, com ofertas incríveis para você aproveitar no Açaí. Bora aproveitar ofertas válidas essas que eu falei para hoje. Águida. Bom, e aqui no estúdio a gente recebe a médica ginecologista, a doutora Helena Proni, está conversando com a gente sobre os cuidados, né, e como prevenir a pré-eclâmpsia. Agora a gente vai dar uma olhadinha na enquete, a gente deixou para você essa enquete para você participar durante o programa, mas ainda dá tempo, tá? Pode colocar aí hashtag 3 opções, sua pressão arterial é normal, baixa ou alta também, né? Tava tendo um tico-tico no fubá ali, vocês viram? Acho que ali no caso a pressão tava bem alta. Alteração de pressão. Vamos tentar colocar? Se alterar de novo, a gente volta aqui. Agora deu certo. Aí, vamos ver o resultado. Acho que foi isso mesmo, amiga. Foi medir a pressão no negócio do pessoal lá de dentro. Ah, olha que bom, a maioria normal. Mas a gente também já entendeu que a pressão normal não é muito parâmetro para pré-eclâmpsia, É verdade, né? para o assunto de hoje não mesmo, né? E a mulheres alta podem já é um alerta, né? Já 30% e 23% a baixa. Eu brinco que quem tem pressão baixa agradeça a Deus, viu, gente? Que a gente aprendeu aqui no programa que é até algo positivo para a gente pensando no futuro. É o seguinte, doutora, tem mais perguntinhas para você agora, direto do Açaí que a Águida gravou, e a gente vai conferir. Encontrei aqui a Bárbara, que é mãe de uma menininha de 3 anos. Quero saber, Bárbara, como foi a sua gestação? Foi tranquila? Ela, assim, fisicamente foi, né? Fora as questões psicológicas, a turbilhão de hormônio que a gente passa, assim. Mas, assim, de forma física, eu não sofri muito, não tive muito enjoo, não tive nenhuma, assim, complicação, sabe? Foi tudo certinho, né? O pré-natal e tudo. Vamos saber quais são os fatores de risco para a pré-eclâmpsia. Por exemplo, mulheres mais novas como ela podem desenvolver?
As mulheres menores que 18 anos têm maior risco de desenvolver pré-eclâmpsia e as maiores de 35 a 40. Os extremos da idade reprodutiva. Por quê, doutora? O que será que acontece nessas duas fases? Interessante, né? Mulheres mais novinhas e as mais velhas também. A mais novinha a gente não sabe muito bem. A mais velha é pelo envelhecimento do organismo mesmo. Algumas já são até hipertensas, obesas, tem outros fatores de risco associados. E o próprio envelhecimento do organismo. Doutora, vamos trazer aqui para o programa, então, algumas medidas importantes que um médico pode indicar até como cuidado mesmo para a grávida, né, ou a mulher que pretende ficar grávida, já colocar então em prática, no dia a dia. Fala primeiro da alimentação com consumo baixo de sal e também de açúcar. Vamos falar do sódio? Porque hoje em dia a gente consegue ver alto em sódio, aí já é um alerta pra gente, né, doutora? Porque a gente pensa no sal na salada. Aí a pessoa até come menos salada, porque não quer pôr muito sal, e aí acaba indo para trás, na verdade, né? Pensa no sal e no sódio, esses dois pozinhos brancos. O sal, para pré-eclâmpsia especificamente, ele não faz muita diferença. Ele é importante a redução do consumo para quem é hipertenso crônico. Porque o mecanismo de ação da pré-eclâmpsia é um problema da placenta, então a questão de ingestão de sódio não interfere muito nisso. A ingestão de açúcar, ela pode gerar um processo inflamatório, pode gerar obesidade, então a gente nunca recomenda para nenhuma gestante consumir um açúcar em excesso, seria algo esporádico. Ótimo. Tem uma outra orientação, muitos médicos falam, principalmente quando a mulher está inchada e tudo, a questão do repouso. E ainda melhor se for do lado esquerdo. Por que isso é importante fazer, doutora? Quando a mulher está com um pico hipertensivo, é importante ela ficar assim em repouso, porque pode ajudar a controlar a pressão. E por que deitar para o lado esquerdo? Porque quando a mulher já está ali acima de 20 semanas, o útero já tem um certo volume, um certo peso, então ele vai comprimir a veia cava e vai diminuir o retorno do sangue. Isso pode comprometer a oxigenação do feto, a pressão arterial. Então esse repouso para o lado esquerdo. Por que para a esquerda? Porque é onde mais descomprime essa veia cava pela posição dos vasos realmente. No direito descomprime menos, no esquerdo é o melhor lado. Perfeito. Doutor, outra dica que os médicos costumam passar para as pacientes é a questão da ingestão da água. Eu acho que a gente pode até trazer aqui, doutora, porque a gente tem um cálculo que já aprendemos aqui no programa, que é 1 quilo, né? Por quilo você bebe 0,35 ml, né? Então você faz a continha aí. Agora, para a grávida, isso muda? Essa conta tem que ser diferente? A grávida ela deve ingerir um pouquinho mais de água do que a média, porque ela tem uma retenção muito grande. A grávida, ela retém cerca de 7,5 a 8 litros de água durante a gravidez toda. É tanto para aumentar o volume intravascular de sangue, quanto para o líquido amniótico, o crescimento do útero. Então, é importante que ela aumente esse aporte, sim, de líquido. Agora a gente começa mostrando a sua participação aqui no programa. Muito obrigada, viu, pelos depoimentos que estão chegando e pelas experiências que vocês estão trazendo para a gente aqui em Abrir Mesmo o Coração, né? Vamos lá, então, para Cláudia, e foi isso que ela fez. Olha que foto legal. Mãe e filha, né? Tive uma eclâmpsia com 25 anos. Minha filha Mariana e eu ficamos na UTI, fiquei cega por 3 dias, tive convulsões. Minha filha saiu do hospital após 1 mês, mas Deus nos ajudou e deu tudo certo. Que bom a foto das duas, né? Olha só que interessante, até a questão da cegueira. E que bom que nesse caso é reversível, né, doutora? Sim. Bom, a pré-eclâmpsia é a principal causa de morte materna no Brasil, né? Na verdade, todas as síndromes hipertensivas. Então, realmente, a gente pode ter complicações graves. A eclâmpsia e a síndrome HELP são as complicações mais graves da pré-eclâmpsia. Pode levar a uma morte encefálica, a um óbito ou até sequelas neurológicas. Então, sim, é um quadro muito grave. E muitas vezes essa pré-eclâmpsia acontecendo precocemente, a gente tem a prematuridade. Então, a pré-eclâmpsia também é uma das principais causas de prematuridade, que pode levar a complicações na criança, na própria mãe também. Olha que interessante a pergunta da Joyce. Obrigado, Joyce, pela sua participação. Sempre é bom ter você com a gente. Ela que é de São Sebastião. Ela teve pré-eclâmpsia na primeira gravidez há 1 ano e meio. Ela quer saber se ela engravidar novamente, ela pode ter, fica mais propensa a pessoa ou não? Sim, quem já teve pré-eclâmpsia antes tem o risco de ter novamente. Porém, a primeira gestação com aquele parceiro é a gestação de maior risco. Então, muitas vezes ela tem na primeira e não tem nas próximas. Tá? Então, é um fator de risco sim, mas não quer dizer que ela vai ter. Ai, que bom, né? Boa sorte para você, viu, querida? Obrigada pela participação. A gente vai ver agora o depoimento da Elizabeth Mariano.
Boa tarde, querida. Um feliz aniversário, beijo, Lucas. Tive pré-eclâmpsia, desde então fiquei com pressão alta e tive laqueadura aos 27 anos. Ou seja, ela permaneceu com a pressão alta, isso pode acontecer, então? Sim, geralmente a pré-eclâmpsia se resolve até 12 semanas depois do parto. Mas a mulher que teve pré-eclâmpsia já tem um fator de risco para virar hipertensa. Algumas não se recuperam depois do parto, algumas, é uma minoria, mas algumas ficam hipertensas. Que coisa, hein? Obrigado pela gentileza, minha amiga. Um beijo para você. Próxima perguntinha que a gente recebeu, pode mandar seu depoimento também. Temos bastante tempo para responder hoje. Gilsônia Souza. Boa tarde, minha querida. A pré-eclâmpsia tem sequelas a curto ou a longo prazo? Tive e perdi meu primeiro filho, lamento muito, viu? E hoje tenho 2 filhas, graças a Deus. Eu tinha pressão baixa. Obrigado pela participação, Gil. A maioria das complicações da pré-eclâmpsia acontece ali na gravidez ou no pós-parto mais recente. Embora possa acontecer complicações, por exemplo, a eclâmpsia, a síndrome HELP, alguns dias após o parto. Então, as complicações que podem ser sequelas para a mulher, por exemplo, as alterações neurológicas, como a outra telespectadora falou, morte do tecido encefálico, né, uma pressão alta que ela permanece depois. E as sequelas piores são geralmente decorrentes da prematuridade na criança, né? Então, se o quadro se resolveu ali no pós-parto, geralmente é difícil que ela tenha alguma sequela. Mais uma participação, quem está dividindo a experiência, né, da gestação com a gente também é a Simone. Aí, doutora, ela escreveu assim, olha só. Sou a Simone e a minha pressão sempre foi 11/7. Na gravidez, nunca fui orientada sobre alimentação saudável. Era jovem e comia o que queria. Tive eclâmpsia e foi um grande susto pra gente. O médico falou pro meu esposo que tentaria salvar uma das 2. Ainda bem, as 2 estão bem, né? Foram salvas. Mas a alimentação e a assistência adequada é fundamental para a saúde, né? Da mãe e do filho, doutor. Sim. A alimentação adequada, ela vai promover um ganho de peso mais adequado, uma gestação mais saudável, um desenvolvimento mais saudável do feto, porque ele precisa daqueles nutrientes, né? Não necessariamente a gente vai especificamente prevenir a pré-eclâmpsia, mas a gente vai ter uma gestação mais saudável, um ganho de peso mais adequado. Então, acho que o grande objetivo aqui do programa hoje, doutor, é trazer a importância do pré-natal, né? Então você, minha amiga, você também, marido, cuide bem da sua esposa e insista, faça um certinho pré-natal para evitar grandes problemas, tá bom? A gente para um pouquinho a conversa e já volto a conversar aqui com a doutora sobre pré-eclâmpsia e trazer suas dúvidas junto também aqui ao nosso WhatsApp. Mas agora o Gabriel Campoy traz pra gente um dos destaques do jornalismo. Que bom ter você aqui no programa. Boa tarde, meu amigo. Oi, Lucas. Boa tarde para você. Claro, antes de tudo, feliz aniversário, viu? Muita saúde, muita paz na sua vida. É uma honra ter você como colega aqui na Band Vale. Muitas felicidades para você nesse dia tão especial. Boa tarde também a Águida, boa tarde a doutora Helena e, claro, o telespectador do Falando Nisso. A gente chega hoje para dar uma notícia boa, notícia legal a respeito da economia e da geração de empregos aqui no Vale do Paraíba. A Volkswagen ontem fez um evento para iniciar a produção do novo modelo SUV que será produzido na fábrica a partir deste ano. É o Thera. Este carro, o início da produção, o evento contou com presença de várias autoridades, entre eles o prefeito de Taubaté, o Sérgio Vitor, e o ministro do Trabalho, o Luiz Marinho. Os dois estiveram em Taubaté, o Luiz Marinho esteve em Taubaté para presenciar o início dessa produção do novo carro. Ao todo serão mais de 18 bilhões de reais em investimentos durante os próximos 3 anos. 100 pessoas já trabalham na fábrica na produção deste novo modelo SUV, o Thera. 160 ainda deverão ser contratadas para reforçar a fabricação. No entanto, pessoal, cerca de 2.600 empregos deverão ser gerados indiretamente em torno da cadeia produtiva do novo Thera. O carro, inclusive, segundo o CEO da Volkswagen, o Ciro Possobon, será 100% produzido no Brasil, na planta de Taubaté, com todos os itens e peças de empresas brasileiras. Uma ótima notícia. Aliada a isso também, a Revap, uma outra informação bacana que eu trago, que é sobre a contratação de 5.000 novos funcionários para a unidade da Revap em São José dos Campos, que começa a partir deste mês também. Mesma situação da Volkswagen. O motivo, a parada técnica da refinaria, que acontece só no mês de agosto e é um período de manutenção que ocorre a cada 3 anos.
Ou seja, notícia boa, geração de empregos, pessoal, tanto na Volkswagen quanto na Revap, São José dos Campos e Taubaté, algo que alegra bastante a gente, né? Volto com vocês. É esse tipo de notícia que a gente gosta muito, né, de trazer aqui. Que bom! Mais oportunidades de trabalho e de renda para muitas pessoas da nossa região. Obrigada, viu, Gabriel? Bom fim de semana. Daqui a pouquinho... Ai, desculpa, amigo. Imagina, no próximo bloco a gente volta trazendo notícia para você e respondendo as suas perguntas. Não sai daí. Ui, sim. Você sabe da importância da castração dos cães e dos gatos? Quando ela deve ser feita e quais os cuidados ela precisa? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa. De volta, mostrando mais um cantinho para você. Estamos vendo ao vivo São Sebastião, que dia lindo, né? Um pouquinho nublado e mais quente nesse momento, 29 graus de temperatura no litoral norte. Agora, o Dr. Marcos Massal, da Polipet, vai explicar para a gente sobre castração de gatos no quadro Meu Amigo Bicho. Olá! Hoje nós vamos falar da importância da castração dos cães e dos gatos. A cirurgia de castração, hoje em dia, é uma cirurgia bem comum, bastante segura, né? E tem o período que deve ser feito, né? Normalmente, a gente faz quando o animalzinho é jovem, né? Em torno de 6 meses. No caso dos machos, a gente já faz a castração e evita aqueles hábitos de demarcação do ambiente, né? E no caso das fêmeas, quando a castração é feita bem precocemente, a gente evita problemas futuros, como câncer de mama, infecção de útero. Então é uma cirurgia bastante preventiva de problemas futuros. A gente pode fazer a castração em qualquer idade, não tem problema, mas os benefícios, no caso das fêmeas, de evitar tumores de mama, por exemplo, a gente precisa fazer bem precocemente, em torno de 6 meses, né? Aí a chance de ter tumor de mama praticamente cai a zero. Então é uma cirurgia bastante importante nesse sentido. A cirurgia é uma cirurgia bastante corriqueira e bastante comum e tranquila, né? Mas alguns cuidados devem ser tomados, né? A gente precisa fazer exames pré-operatórios, né? Para a gente ter uma segurança maior. A recuperação normalmente é bem rápida, bem tranquila e não deixa nenhum tipo de sequelas no animalzinho, né? Alguns cuidados devem ser tomados depois da cirurgia, como ganho de peso excessivo, né? Então a gente precisa observar
mudar, às vezes, a alimentação para evitar que o animalzinho fique obeso depois da castração. Essa foi a dica de hoje. Até a próxima. Agora a gente volta para o assunto de hoje, pré-eclâmpsia, com as suas perguntinhas. Na tela, por favor, para a gente trazer um destaque, a doutora comentar também. A Malu Silva, ela comenta que a pressão dela é alta, fez muitos exames na gravidez, foram todas de alto risco. Então agora com mais idade, ela trocou de remédios, faz acompanhamento sempre. Porém, o que o médico ressaltou para ela e recomendou, e que também ajudou bastante, foram exercícios e também emagrecimento. Obrigado pelo carinho, Malu. É muito importante o peso também na gravidez. Tem mulheres, às vezes, que desandam um pouquinho, acabam engordando mais que deveria. Sim, é importante. Tem um ganho de peso recomendado para cada IMC. Então, ela deve seguir esse ganho de peso, não deve ganhar nem de menos nem de mais. Vamos a mais uma participação, dá um tempinho ainda, né? A gente consegue? Joyce Bernardes, São José dos Campos, ela escreveu o seguinte, doutora, a pré-eclâmpsia hereditária aconteceu na minha família, minha tia, uns 35 anos atrás. Ela não resistiu no parto, meu Deus. Porém, o bebê nasceu saudável. Que situação, hein? Sim, existe um fator de risco familiar, principalmente se a mãe da gestante teve pré-eclâmpsia. A gente considera isso até naquele algoritmo de cálculo de risco. Quero agradecer a doutora pela participação de hoje e você em casa também por ter mandado perguntinhas pra gente. Muito obrigado. Amanhã tem um assunto muito interessante. Meu amigo querido, Lucas Sanseverino, esse recadinho vai especialmente para você, porque amanhã é seu aniversário e a gente quer te desejar um ano repleto de realizações, de muita saúde, que Deus te abençoe sempre em todos os seus projetos. E agora eu vou falar como Águida, tá bom? Como sua amiga e sua parceira do Falando Nisso. Muito obrigada pela sua cumplicidade. E se a gente tem essa energia tão boa, essa interação que todo mundo admira, é porque nós somos sinceros e confiamos um no trabalho do outro. Muito obrigada por isso, viu? É um privilégio trabalhar com você todos os dias. Feliz aniversário! Eba, essa surpresa foi pra ele, gente! Ai, que bolinho! A equipe do Falando Nisso, obrigado, toda amiga. desejando feliz aniversário pra você, viu? Isso é muito importante pra gente. Obrigado. E pra vocês que estão aí também, né? Obrigado. Entra aqui atrás da gente também. Gente, pra vocês conhecerem também a nossa equipe do Falando Nisso. Eu sou muito grato a Deus por trabalhar aqui com vocês, viu? Obrigado também vocês pela companhia, por me ajudarem também no dia a dia, como ser humano, crescer. Eu agradeço. E obrigado pela surpresa, amei, viu? Você gostou, amigo? Amei, nossa, cheiro gostoso. Vamos cortar esse bolo. Eba! Todos aqui. Pena que não vai dar um pedacinho pra você. Obrigado pelo Viu? carinho de vocês Vai aí em sempre casa se também. abraçar. A gente se sente muito feliz de receber o feedback de vocês, o carinho. Muito obrigado de coração, viu? Amanhã tem Manhã na Band às 10 horas da manhã. Olha, Obrigado. vai cantar mais um parabéns. Ah, vai? Já deu. Eu não sei como tá o tempo, gente. Eu tô perdidinho. Obrigado pelo carinho de vocês. E eu, de coração, eu agradeço. Ai, muito que obrigado. bom, amigo. Amei a Beijo,